Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de Marcos 2, de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar a espiga enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho deste dia nos convida a meditar nesse Deus que vem em socorro das nossas necessidades. Seja o dia que for, Ele nos socorre. A meditarmos nesse Deus que nos coloca em primeiro lugar. Não é um Deus que deseja que sejamos desrespeitosos com aquilo que é seu, com o lugar que é seu, o momento que é para darmos para Ele, não. Mas é um Deus que deseja nos falar, que Ele coloca a nossa necessidade em primeiro lugar. Então que possamos meditar nisso nesse dia, que Deus não nos desampara, mas Ele vem em socorro da nossa necessidade. Que aquelas ações que o Evangelho vem nos trazer, desses soldados de Davi, que Davi fizeram, dessas ações dos discípulos, não eram para desrespeitar o dia dedicado a Ele, não era para desrespeitar o tempo que é dado para Ele, para fazer o seu louvor, a sua adoração, não. Mas era porque essas pessoas tinham necessidades, tinham fome. Então o Evangelho desse dia vem nos falar isso. Desse Deus que vem em socorro das nossas necessidades. Esse Deus que nos coloca em primeiro lugar. Então que possamos mergulhar fundo nessa palavra, nesse Evangelho desse dia. Mas sempre com essa certeza que Deus não nos fala aqui de desrespeito, mas Deus nos fala da necessidade. E que Ele é um Deus que nos socorre. Independente do dia, do local, Ele nos socorre. Então que possamos aprender dEle nesse dia. Pedimos esse Espírito Santo para que Ele coloque em nosso coração essa certeza que Deus nos socorre, que o nosso socorro vem desse Deus que fez o céu e a terra. Que o Espírito Santo nos ensine a cuidarmos do seu local, para louvarmos e agradecermos, a tirarmos um dia para louvarmos e agradecermos a Ele. Mas tudo isso sem deixar de atender a necessidade um dos outros. A fé, a oração precisa estar atrelado à ação. Que o Espírito Santo nos conduza nesse dia e nos faça mergulhar nesse Deus que nos socorre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.